Oi, pessoal, aqui é a professora Lia. Nós vamos estudar nesse vídeo o módulo 15, capítulo 15, em inglês, sexto ano, ok? Bom, eu vou já dividir com vocês aqui o nosso livro, prontinho, aqui ele está. Bom, meus amores, o módulo 15, o nosso capítulo 15, ele vai tratar de um tempo verbal. Um tempo verbal que se chama Present Continuous. Reparem que eu estou com o próprio livro de vocês, acompanhando a leitura e fazendo as devidas explicações, tá? É o próprio livro, é a própria apostila que eu estou acompanhando aqui. Esse tempo, Present Continuous, presente contínuo, nós vamos estudar ao longo dessa unidade e de outras que estão por vir, ok? Mas antes de nós aprofundarmos os nossos estudos, vamos conferir na primeira página dessa unidade o diálogo que abre o capítulo. O diálogo é entre pai e filho. Son and daddy. Son, filho, daddy, pai. E provavelmente, pela figura que aparece para nós aqui nessa página, esse diálogo está acontecendo ao telefone, não é? E aí, então, o filho começa assim. Hi, Daddy. What are you doing? Oi, pai. O que você está fazendo? Hi, buddy. I am working. How about you? Oi. Oi, cara, né? Oi, meu camarada. Eu estou trabalhando. E você? I am watching TV. Eu estou assistindo TV. Cool. I'm busy finishing a project. Why are you calling me? Legal. Eu estou ocupado terminando um projeto. Por que você está me ligando? Can I invite two friends to come over to our house this afternoon? Posso convidar 2 amigos para virem até a minha casa nessa tarde? Sure, no problem. But be nice, ok? Tudo bem, sem problemas, mas seja legal, tá bom? Ok, Daddy, thank you. Tudo bom, pai? Obrigado. See you later. Vejo você mais tarde. See you. Vejo você. Bom, aqui, com certeza, um diálogo comum que costuma acontecer no dia a dia de várias pessoas, sendo que, como nós estamos num momento de isolamento social, nada de ligar para o pai pedindo para o seu amigo vir à sua casa, porque não pode. Vamos lá. Depois do diálogo do capítulo 15, ele apresenta no nosso livro para nós a seção de vocabulary, ou seja, vocabulário. Sabemos que quando aparece essa seção, nós vamos conhecer algumas palavras novas. O nosso primeiro grupo de palavras, ele é um grupo de weather, ou seja, tempo. Nós vamos aprender palavras relacionadas ao tempo. E observem que para cada figura, o nosso livro escreve primeiro o substantivo e depois o adjetivo referente a esse nome. Exemplo, substantivo rain, chuva. Quando está com muita chuva, quando você olha para o tempo, olha pela janela e vê que está chovendo, esse tempo está o quê? Rainy, chuvoso. Então, chuvoso é o adjetivo. Isso vai acontecer com todas as figuras que estão aqui, ok? Então, rain, rainy, chuva, chuvoso. Cloud, é uma nuvem. Quando o tempo está assim, com muitas nuvens, nós falamos que esse tempo está o quê? Nublado, não é? Cloudy. Temos também
Storm. Storm são os raios, não é? E quando você tem um tempo com muitos raios, esse tempo ele está stormy. Aquele tempo com aquela tempestade, muitos raios. Então, temos também um tempo que todo mundo aprecia, não é? Aquele solzinho, sun, é o sol. Então, quando você tem esse tempo cheinho de sol, esse tempo está sunny, ensolarado. Snow é a neve. Então, quando tem muita neve, o tempo está snowy. E por último, se refere ao wind, que é o vento. Se tem muito vento, aquela ventania, né? O tempo está windy, com ventos, certo? Então, essas palavrinhas que nós acabamos de ver, todas elas se referem ao tempo. O próximo grupo de palavras do nosso vocabulário é um grupo onde você vai encontrar clothes and accessories, ou seja, roupas e acessórios. É claro que aqui nós não temos todas as palavras que se referem a roupas e acessórios. Nós temos algumas, as mais usadas, tá bom? É sempre interessante você pesquisar algo mais, tá? Então, começando aqui, vamos observar essa figura. Eu tenho um casaco, não é? Um agasalho, que é coat. Aqui eu tenho dois itens. Eu tenho o cordão, que eu vou chamar de necklace, e eu tenho as pulseiras, chamo de bracelets. Ok? Continuando, eu tenho aqui uma blouse. É uma blusa de manga comprida, não é? Perdão, novamente. E é uma blusa feminina, como você pode perceber. Temos a purse, que é uma bolsinha, mas é uma bolsinha feminina. O hat, o chapéu. Denim jacket é muito comum, não é? É um item meio que coringa no nosso vestuário, não é? É um item bem comum, que é a jaqueta jeans. Outro item muito comum no nosso vestuário, ó, jeans. Usamos a mesma palavra, referindo-se à calça jeans. As luvas, gloves. Dress, que é o vestido. Pants, calça comprida, só que agora não é o tecido jeans, tá? É um outro tipo de tecido. Então, quando não é jeans, você usa a palavra pants. Aqui, o que você vai encontrar? Uma roupa de banho, um maiô, swimming suit. Logo após, eu encontro high-heeled shoes, muito comum para as mulheres, né? Para mim, não. Eu não uso high-heeled shoes. Minhas perninhas e a minha coluna não aguentam. São os sapatos de salto alto. Boots, as botas. T-shirt é a camisa de manga curta, comum, simples, não é? Aqui eu tenho uma skirt, é uma saia. Muito estilosa essa saia que o livro colocou pra gente. Continuando na próxima página, eu encontro mais itens de vestuário. Eu tenho aqui um sweater, que é um suéter, uma camisa, um agasalho de manga comprida, né? Belt, cinto. Underwear é a roupa íntima, a roupa de baixo, tá? Novamente a t-shirt, mas se você observar, esse modelo aqui é um modelo masculino. Apesar de que hoje em dia não tem essa, né? A gente utiliza a camisa que a gente gosta, mas esse modelo é diferente do outro, porém o nome permanece, t-shirt. As meias, socks. Shirt é uma camisa de manga comprida, uma camisa social, masculina. Sunglasses são os óculos de sol, né? Os óculos escuros. Scarf, aqui é para quem curte aquele friozinho, né? Para não passar frio, usa scarf em volta do pescoço, né?
Eu aqui quase não uso scarf, porque fico com calor, esquenta muito, né? Shoes são os sapatos. Blazer jacket é um blazer, não é um do vestuário normalmente masculino. Temos a tie, que é a gravata para acompanhar. Shorts é a mesma palavrinha que nós utilizamos em português, que são short, né? Wool hat é o chapéu de lã, um gorrinho de lã. E sweatshirt, uma camisa, um agasalho, né, de manga comprida com um capuz. É muito comum, né, da gente utilizar. Então, essas palavras que nós estudamos agora, esse vocabulário, ele vai ser utilizado ao longo dessa unidade 15, nas nossas frases de exemplo, ok? Agora, nós vamos passar para o tempo verbal que estamos estudando, é o present continuous, presente contínuo. Então, o que eu posso dizer desse tempo verbal? Em que situação eu utilizo? Primeiro ponto, eu utilizo para falar de ações no presente. Mas que tipo de presente? São ações que estão acontecendo no momento em que você fala. Ela está acontecendo agora. Exemplo, eu estou gravando. Nós estamos estudando. Ela está lendo. Ele está sorrindo. Todas essas frases que eu disse até agora são exemplos de frases no presente contínuo, porque eu estou descrevendo ações que estão acontecendo agora. Esse é o caso do nosso tempo verbal. Além disso, o que mais eu também preciso saber? Além do uso, não é? Eu preciso saber como eu vou escrever as frases utilizando esse tempo verbal, certo? Então, vamos lá. Esse tempo verbal, present continuous, ele é formado por dois verbos. Sempre, meus amores, sempre. Frase no present continuous utiliza dois verbos. Um verbo eu chamo de verbo auxiliar. Quem é o verbo auxiliar do presente contínuo? É esse aqui, ó. É o verbo be no presente. Se é o verbo be no presente, eu só posso encontrar essas três palavrinhas. Am, is ou are. Qual das três eu vou utilizar? Como eu vou saber qual das três utilizar? Depende do meu sujeito. Cada pronome pessoal é acompanhado de uma dessas três formas, e isso não muda. Então, eu tenho o sujeito I. I é acompanhado de am, is ou are. Am. Eu digo I am. Quando o meu sujeito for you, we, they, ele será acompanhado da forma are. You are, we are, they are. E quando o meu sujeito for he, she ou it, ele é acompanhado da formação is, certo? Então, recapitulando, é um tempo formado por dois verbos. Primeiro verbo é o verbo auxiliar. Que verbo auxiliar é esse? É o verbo be no presente. Am, is ou are. Depende do meu sujeito. Logo após aparece o segundo verbo. O segundo verbo é chamado de verbo principal. Qualquer outro verbo, comer, estudar, correr, ler, dormir, sorrir, qualquer outro verbo. Só que agora, esse verbo será acrescido das letrinhas I, N, G. Então, esses são os dois verbos.
Então, aqui no nosso livro, ele trouxe 3 exemplos e com as 3 formas de frases. Frase afirmativa, negativa e interrogativa. Olha o primeiro exemplo. I'm working. Eu estou trabalhando. Olha a formação da minha frase. Qual é a primeira palavra? Sujeito. I. Depois, verbo auxiliar, verbo be. Am. Depois, qualquer outro verbo acrescido de ing. Pronto, formei a minha frase. I'm working. Isso é afirmativa, né? Mas e se for negativa? O que eu tenho que fazer para uma frase se transformar em negativa? Simples. Eu apenas preciso acrescentar a palavra not. Posso escrever essa palavra not em qualquer lugar da frase? Não, não. Essa palavrinha not sempre vai aparecer depois do verbo be, depois de am, ou is, ou are. Então, I am not working. Eu não estou trabalhando, certo? E por último, eu tenho a frase interrogativa, as questions, as perguntas. Qual é a formação? Será que eu vou começar com um sujeito igual à afirmativa e à negativa? Não, não. Na interrogativa, quem começa a minha frase é o verbo be, am, is ou are. Então, começando a minha frase de exemplo, verbo be, are. Logo após, sujeito, you. Depois, o verbo acrescido de ing. E se é uma frase interrogativa, se é uma pergunta, eu não posso esquecer do ponto de interrogação. Are you working? Você está trabalhando? Para finalizar, já que nós já vimos os 3 tipos de frase, quando eu tenho essa pergunta simples, eu também terei uma resposta simples. É uma pergunta objetiva. Você está trabalhando? Só tenho 2 formas de responder. Ou sim ou não. Ou eu estou trabalhando ou eu não estou trabalhando. Essas perguntas simples, nós sabemos que elas se chamam short answers, respostas curtas. Se a resposta curta é afirmativa, eu começo com yes e depois uma vírgula. Logo após o sujeito, I. Logo após o verbo to be que acompanha esse sujeito. Are you working? Você está trabalhando? Yes, I am. Sim, eu estou. Agora, isso foi uma resposta afirmativa, né? E se a resposta for negativa? Eu começo com a palavrinha no. Coloco uma vírgula, sujeito, e depois o verbo to be na negativa. Esse verbo to be na negativa, ele vai aparecer abreviado. I'm not. Are you working? Você está trabalhando? No, I'm not. Não, eu não estou. E assim, eu tenho a formação de todas as frases no presente contínuo. Então, para a gente não repetir mais informações e confundir os nossos pensamentos, o que eu preciso gravar até agora nesse momento de present continuous? Primeiro ponto, é um tempo verbal utilizado para expressar ações que estão acontecendo no momento da fala. Segundo, como é a formação desse tempo? Ele possui 2 verbos. Primeiro verbo,
verbo auxiliar. É o verbo be no presente. Am, is ou are. Como eu sei? Através do sujeito. E o outro verbo é o verbo auxiliar, ou melhor, é o verbo principal. Qualquer verbo, porém acrescido de ing. Como vocês podem perceber, no nosso livro, ele traz mais exemplos dos 3 tipos de frases e mais as short answers, que são as respostas curtas. Então, nós observamos os exemplos e esclarecemos mais um pouquinho ainda a nossa matéria, ok? Continuando, nós temos aqui no nosso livro Going Deeper, ou seja, nós vamos nos aprofundar mais um pouco no assunto. Aqui está dizendo o seguinte, que nós também podemos utilizar esse present continuous para falar sobre the weather, o tempo, e para falar de clothes, roupas, ou seja, o vocabulário que nós aprendemos aqui, certo? E ele coloca alguns exemplos para nós. It's raining, está chovendo. E aí a mesma frase na negativa, depois a mesma frase na interrogativa, certo? Sobre clothes, ele também coloca vários exemplos. E vejam o cuidado do nosso livro. A mesma frase aparece nas 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. A gente observar bem a formação. I'm wearing a nice red dress and high-heeled shoes. Eu estou usando ou eu estou vestindo um vestido vermelho, legal, né? Um lindo vestido vermelho e sapato alto. E daqui por diante, ele coloca mais exemplos, colocando nos 3 tipos de frases, ok? E para finalizar, o que nós vamos encontrar aqui? A parte final das explicações. Contextualizing, contextualizando. É um pequenino diálogo onde você vai empregar essa formação que nós aprendemos aqui no capítulo 15, e mais o vocabulário também que nós estudamos. É um diálogo entre a Marta e a Jessica. A Marta diz assim, Hello, Jessica. What's the weather like in New York? Oi, Jessica. Como está o tempo em Nova York? It's raining a lot in Rio. Está chovendo muito aqui no Rio. Então, todas as vezes, meus anjos, que nós tivermos essa pergunta aqui, ó, What's the weather like? Eu estou querendo saber como está o tempo, tá? E aí eu utilizo aquele vocabulário que a gente viu lá na frente sobre o tempo. It's raining a lot in Rio. Está chovendo muito aqui no Rio. Hi, Marta. It's snowing today. I am taking a picture to show you. Oi, Marta. Está nevando hoje. Eu estou tirando uma foto para mandar para você. Ou seja, se elas utilizaram o present continuous, é porque o livro está querendo traduzir o diálogo no momento em que ele está acontecendo entre as 2 amigas, certo? Então, logo após esse contextualize, nós já sabemos que encontraremos os exercícios e finalizamos os nossos estudos. Então, qual é a minha dica para a unidade 15? Se vocês perceberam que nós estamos estudando um tempo verbal e que esse tempo verbal tem 2 verbos, sempre vai aparecer 2 verbos. E o primeiro verbo é o verbo to be no presente, o que a gente vai precisar lembrar, meus amores? Do verbo to be conjugado no presente. Como que ele fica na afirmativa, na negativa, na interrogativa. Qual a formação adequada para cada tipo de sujeito. É isso que nós vamos lembrar aqui. É uma matéria nova? Não. Novo é o present continuous, mas o verbo to be no presente nós já aprendemos. Então, quem ainda
tem alguma dúvida, ou às vezes esqueceu alguma coisa, não é? Tem que olhar lá nos módulos anteriores, encontrar o verbo to be no presente, ele está lá no comecinho, para poder refrescar as ideias e não ter dúvidas aqui, ok? Bom, esses foram os nossos estudos. Esse assunto vai se repetir, nós vamos estudá-lo mais de uma vez, não se preocupem, certo? E aos poucos, através dos exercícios que a gente vai fazendo, que a gente vai estudando, tudo vai ficando mais fácil para a gente, tá? Não se preocupe. Então, beijos.